Uma breve história das Escrituras Sagradas. No ano 285 a.C., por ordem do rei Ptolomeu, na época, foram destacados 72 judeus eruditos para traduzirem a Bíblia do hebraico, parte em aramaico, para o grego koiné da época. Era um desejo do rei ter também as escrituras na grande biblioteca de Alexandria, agora na língua grega. Jesus Cristo se utilizou desta escritura, a famosa Septuaginta, versão dos 70, bem como os apóstolos posteriormente, e nos anos 100, o Novo Testamento ele já estava pronto em grego, porque foi escrito em grego, os 27 livros, mas só em 397, no segundo concílio de Cartago, região da África, é que o Novo Testamento entrou no cano. Agora, a igreja primitiva tinha em mãos e de uma forma organizada tanto o Antigo Testamento na versão dos 70, como o Novo Testamento em grego, uma vez que o grego, na época, era praticamente a língua universal. Nos anos 400, Jerônimo traduziu as Escrituras para o latim, a chamada Vulgata Latina. E dos anos 400 até 1380, praticamente o mundo não teve a oportunidade de conhecer a respeito de Deus por meio das Escrituras na sua própria língua, porque a religião católica tinha um monopólio desta obra. E em 1380, Deus levantou um homem, John Wycliffe, filósofo, teólogo e professor de Oxford, conhecido em toda a Europa. Ele traduziu pela primeira vez da Vulgata Latina para o inglês. Passado 44 anos da sua morte, o Papa, na época, furioso por ele ter realizado esta obra, ter traduzido da Vulgata para o inglês, deu uma ordem para que os seus ossos fossem retirados da sepultura, queimados e as cinzas lançadas em um rio na Inglaterra. O John Wycliffe tinha alguns discípulos. Um deles deu sequência em divulgar a obra do John Wycliffe, mas foi também julgado e condenado à morte por fogueira. E os materiais que foram utilizados, Bíblias do John Wycliffe e manuscritos também dele. As últimas palavras deste discípulo do John Wycliffe foram: daqui 100 anos Deus levantará um homem cujo ideal de reforma não poderá ser suprimido. Levantou Lutero com as famosas 95 teses contra o sistema religioso da época. E em 1534, Lutero produzia uma obra, isto é, a primeira tradução no seu próprio idioma, o idioma alemão. Esta obra se tornou o primeiro best-seller em todo o mundo, com 500.000 de exemplares. Já havia a imprensa de Gutenberg. Em 1545, Lutero produz mais uma obra, traduz agora a Bíblia, com ilustrações para facilitar a compreensão dos leitores. E em 1546, Lutero morreu. Em 1560 foi produzida uma obra considerada a obra mais importante teologicamente da época, que foi a Bíblia Comentada de Genebra, 1560. E em 1611 foi produzida a Bíblia famosa de King James, Rei Tiago. Ele destacou 47 eruditos para fazer a tradução na época desta Bíblia que levou o seu próprio nome, Rei Tiago, isto é, King James. Aliás,
a Bíblia mais vendida até hoje no mundo. E em 1819, João Ferreira de Almeida produzia e traduzia a Bíblia pela primeira vez, agora para o português. O Brasil recebeu alguns exemplares. O Brasil, eu digo, o rei Pedro I, o rei Dom Pedro I recebeu alguns exemplares. Em 1822 foi proclamada a República e em 1824 foi promulgada a Constituição de Dom Pedro e em um dos artigos não era permitido a manifestação de cultos religiosos protestantes nas terras brasileiras, exceto os estrangeiros protestantes que estavam vindo de fora podiam realizar. Mas para isso tinham que construir seus colégios para ensinar os seus filhos durante a semana e aos fins de semana realizavam cultos nos colégios. Alguns colégios, segundo as pesquisas que eu fiz, no Rio Grande do Sul especialmente, havia cemitérios próximos àqueles colégios para sepultar os protestantes quando morriam, uma vez que eles não podiam ser sepultados em cemitérios católicos. Eu creio que essa regra serviu para o Brasil, onde havia protestantes estrangeiros. Enfim, então aqui está uma breve história da Bíblia. Hoje nós temos Bíblias para todos os gostos, todos os tamanhos, Bíblia de comentários, mas nem sempre foi assim. Pessoas morreram, pessoas foram torturadas, pessoas foram presas para permitir que estas escrituras chegassem até nós. O maior legado de Deus deixado para a humanidade. Infelizmente, muitos não dão o devido valor no nosso tempo, não valorizam, blasfema deste livro, faz uso de adjetivos os mais terríveis, né, em relação a esta palavra, as Escrituras. Eu tenho aqui, por exemplo, a Bíblia do John MacArthur, eu tenho aqui a Bíblia Pentecostal, eu tenho aqui a Bíblia do Pregador. Em casa eu devo ter mais umas 4, 5 Bíblias de comentários, além de Bíblias comuns. Agora essa aqui foi a primeira Bíblia que eu passei a usar há 31 anos atrás. Onde eu ia, levava ela no bolso. Hoje nós levamos o celular. Tenho 3 Bíblias digitais, mas continuo com essa aqui. Alguém falou o seguinte, que a Bíblia grande é a espada de Jesus, a espada do Espírito, e essa aqui é o canivetezinho do Espírito. Muito bem, então fica aqui esta pequena história das Escrituras Sagradas. Disse Jesus: errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. E disse também: examinais as Escrituras, vós cuidais ter nelas a vida eterna, são de mim que elas falam. Valeram o ponto, se inscreve, compartilha, vamos juntos evangelizar o mundo. Amém.